Saravá, meu povo de axé. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falarmos um pouquinho sobre a nossa religião no mês de março de 2024. Passando a vinheta, a gente conversa. Pois é, meus irmãos, vamos conversar hoje um pouquinho sobre alguns temas que estão assim mais em voga, talvez, mais acirradas as discussões, porque assim, eu não sei se é porque eu tô ficando velho, né? Não sei se a questão é essa, mas tem algumas coisas que realmente deixam a gente bastante cabreiro, bastante chateado, é verdade, com relação à nossa religião. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre a questão da intolerância, né? Mas nós sabemos que existe um processo de intolerância desde que o mundo é mundo, não só religiosa, como racial, sexual, seja o que for. Intolerância de qualquer jeito, ela é ruim porque ela impede o diálogo e o crescimento. Mas vamos falar com relação à religião, né? Nós, das religiões que não somos diretamente ligados à Europa, à formação cristã, mesmo nós umbandistas, com base cristã, né? Com base na formação cristã indígena e negra africana. Mas nós que somos, como eu costumo dizer, a Umbanda é uma religião não de matriz africana, mas de forte influência das matrizes africanas, assim como as cristãs, né, vindas da Europa, a questão do cristianismo, assim como a questão do indígena na nossa terra, assim como nossos irmãos do Oriente, nós somos essa mescla. Mas isso é uma outra história. Mas nós sofremos desde sempre, desde que os homens trazidos da África foram escravizados na nossa terra e tinham dificuldade de professar a sua fé, então tiveram que burlar a questão, buscando estabelecer um sincretismo e com isso poderem eles cultuarem seus deuses, as suas forças da natureza, travestidos em santos católicos, todo mundo sabe dessa história. Mas desde sempre nós sofremos isso. E nós chamamos isso, hoje em dia, de intolerância interreligiosa, quer dizer, entre as religiões, né? Principalmente algumas matrizes religiosas que são mais ortodoxas, são mais inflexíveis e ainda paira aquela questão de que a Umbanda é macumba e se faz macumba para o outro e que só a sua religião é boa, só a sua religião salva, só... Não vou discutir isso, estou dizendo que ela existe, né? Outro ponto que me dói muito é a questão da intolerância intra-religiosa, ou seja, dentro da nossa religião. Isso acontece dentro do candomblé e as suas nações, que discutem sempre, pode, não pode, na nação não pode, na nação pode, esquecendo que são nações diferentes, né? São origens diferentes que tiveram um berço no Brasil a partir dessas diferentes nações com mais influências e menos influência de uma de outra e algumas vezes nenhuma, só absolutamente uma. Isso é uma questão também para um papo mais longo e mais sério nosso. Mas o problema é que nós sofremos esse tipo de intolerância dentro da nossa própria religião, seja o candomblé com os candomblecistas, seja a Umbanda com os umbandistas, sejam os umbandistas com candomblecistas, porque aí tem uma facção que diz, não, vocês são umbandistas, então vocês não podem isso, vocês não podem aquilo. Não, vocês são candomblecistas, não podem isso, não podem aquilo. Isso vai criando uma tensão, vai gerando um processo muito grande. Eu estou falando isso no mês de março, porque terminamos o carnaval e iniciamos segundo período do calendário cristão, a quaresma. E aí começa sempre a mesma discussão. Faz quaresma, não faz quaresma, a Umbanda tem quaresma, a Umbanda não tem quaresma, o candomblé não tem quaresma, o terreiro tem que abrir. E fica esse clima tenso entre as pessoas, né? Baseado também nessas questões agora do carnaval, nós vimos há pouco tempo uma discussão fora do lugar, né?
uma discussão inapropriada, não era a hora nem o lugar para uma discussão entre uma cantora que falou sobre a questão do arrebatamento. Não era o lugar de falar sobre isso, dessa pregação naquele lugar. Se os irmãos mais gospel não acreditam no carnaval como uma manifestação cultural, não querem isso e acham que isso é uma coisa do diabo deles lá, seja o que for, então não vá, simplesmente fique em casa, né? Eu fiquei na minha casa e eu sou um bandista, né? Mas atendendo o pedido da espiritualidade, fiquei em casa me resguardando. Então ali não era a hora, e não era a hora de outra cantora responder, né, daquela forma como respondeu, porque não sei qual é a religião dela, mas tudo indica que tenha também a crença nas matrizes africanas. Não tinha por que responder daquela forma, não sei se ela se sentiu ofendida e aí rebateu, ou seja, ficou feio para os dois lados, ficou feio para as duas pessoas, né? O uso do verbo usado, como for macetar, né? Vou macetar o arrebatamento, completamente inapropriado. Isso significa tanta intolerância quanto a intolerância do outro que diz que o orixá, que Exu é o diabo, e a gente se sente ofendido. Da mesma forma, eu me sentiria ofendido se eu, crendo numa questão, que é a questão do arrebatamento, que os irmãos creem que será levada a sério e a bom termo essa questão, se sentiriam ofendidos também. Então, assim, hora errada, lugar errado, pessoas erradas, né? Não concorda? Não entre em combate, não entre em embate, não entre em briga, nem peleja. Eu costumo dizer, e há pouco tempo postei isso no meu Instagram, se o seu terreiro faz a quaresma, respeita a quaresma, não respeita a quaresma, antes de discutir essas questões, aproveite o tempo da discussão e vá rezar, vá orar pelo Brasil, pelo planeta, pelas pessoas, pelos seres humanos que estão de cabeça para baixo. O mundo está em guerra. Isso é uma realidade, não é uma guerra só cibernética, uma guerra futurista, não. Há uma guerra de combate corpo a corpo, tal qual séculos atrás. Então, ore, reze, aproveite o período da quaresma para esse momento de introspecção. Se o seu terreiro vai abrir e vai ter as giras normais, se o seu terreiro não vai abrir, só vai ter as giras que se diz das almas, Exu e Preto Velho, não tem importância, mas não entre nesse combate. Não queira provar aos outros que a sua religião é boa com o grito, querendo dizer que o outro está equivocado. Se o outro está equivocado por uma limitação dele de enxergar, de se abrir a ver outras coisas, nós não podemos fazer nada, né? Isso é mais um desabafo com essa questão que eu vi, né, na internet. Todo mundo deve ter visto essas duas cantoras discutindo. Uma parecia mais fanática, mas a outra pareceu tão fanática quanto, né, se apropriando de uma questão da crença da outra. Então, se a pessoa acredita, ela também se sente aviltada naquela resposta, né? Não vamos lembrar disso com bons olhos. Vamos estar cientes, vamos pensar. Já estamos na quaresma, é período de introspecção. Aproveite o que há de bom. Como eu costumo dizer, eu sou um bandista, mas eu adoro os louvores dos meus irmãos, porque os louvores que falam com Deus, que falam com Jesus, são tão bonitos. Se eles fazem alguma coisa que eu não concordo na prática da vida deles, problema deles, mas o louvor é lindo. Quando eu escuto aquela canção que eu amo, o meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, isso me traz paz. Então eu tenho que buscar a minha paz, e eu tenho que ser o portador da minha paz. Vamos aproveitar esse momento para estar com Deus, não só hoje, mas sempre, com as nossas entidades de luz, com os nossos orixás, com essa oportunidade de crescer em espírito para Deus. Que Oxalá nos abençoe, que nosso período de crescimento, assim como a folha que cai da árvore seca para abrir espaço para o novo florescer, aconteça.
isso também possa acontecer em nossas vidas. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez conversando com todos vocês e pedindo que comentem, curtam, compartilhem, peçam aos seus amigos, divulguem, porque o canal ele vai crescendo cada vez mais com essa nossa troca de ideias. Eu fico muito feliz, quero repetir isso e dizer que até o próximo mês, na fé de Zambi, se Deus quiser.